Olá, segunda série. Nessa aula 7, vamos começar o nosso estudo de dilatações. A primeira coisa que nós vamos fazer é ver a dilatação linear, que é a mais simples de todas. Bom, imagina aqui que eu tenha um fio, pode ser um fio, uma barra qualquer. Por que chamamos de dilatação linear? Linear porque ela vai se dilatar em apenas uma dimensão só. Então, você coloca aqui a dilatação linear, ela vai se dilatar em apenas uma dimensão. Deixa eu aqui, ó, tá? 1D. Então, a dilatação que acontece em uma dimensão. Então, imagina aqui, ó, que eu tenho uma barra. Essa barra ela tem um comprimento inicial e ela está a uma temperatura inicial, tá? Porque nós já vimos que temperatura é agitação molecular e todo o corpo ela tem uma certa agitação. Só vai ter agitação igual a zero, teoricamente, quando chegar no zero absoluto. Então, ela tem uma temperatura inicial. Você pode colocar aqui uma temperatura ambiente, né, de 20 graus Celsius, e ela tem um comprimento inicial. Se eu aumento aqui essa agitação, se eu aumento a temperatura, como que eu vou aumentar a temperatura? Dando calor para essa barra aqui. Então, vou dar calor para essa barra, ela vai aumentar a temperatura. E o que vai acontecer quando ela aumentar a temperatura? Ela vai começar a se dilatar, tá? Então, basicamente, todo o corpo ele vai se dilatar com aumento de temperatura. Ah, isso acontece com a gente? Sim, isso acontece com a gente também, tá? Então, aumentou a temperatura, esse corpo se dilata. E diminuiu a temperatura, esse corpo se comprime, tá? Ele fica menor. Então, imagina aqui que esse corpo ele expandiu onde? Ele expandiu em apenas uma dimensão, porque aqui eu quero estudar apenas a dilatação linear. Então, ele foi aumentor de tamanho, tá aqui, ó. Ele aumenta de tamanho. Quando ele aumenta de tamanho, ele passa para um comprimento L, comprimento final L, tá? E quem é esse ΔL? ΔL a gente já está careca de saber que é o L final menos o L inicial. Então, ele aumentou de tamanho, ele passou por uma temperatura T, T final, tudo bem? Então, ó, eu tinha um corpo em um comprimento inicial, temperatura inicial. Dei calor para ele, ele aumenta de tamanho, passa para um comprimento L e uma temperatura final, que eu chamei de T. E essa variação aqui é o quanto que ele aumentou. ΔL é o quanto ele aumentou. É a diferença de L final menos L inicial, tá? Então, vamos ver aqui algumas grandezas. Quem é ΔT? ΔT é a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Quem é ΔL? ΔL é o comprimento final menos comprimento inicial. Observe o que? A variação do comprimento é diretamente proporcional à temperatura. Não é lógico isso? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a variação do comprimento, mais o corpo vai crescer, tá? E claro, ele vai crescer em função do comprimento inicial. Então, quanto maior o comprimento inicial, maior a variação do comprimento. Então, coloquei aqui, ó, variação do comprimento é uma grandeza diretamente proporcional à temperatura. Então, significa o quê? Se eu aumento uma grandeza, a outra aumenta também. E a variação do comprimento é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Aumentei uma grandeza, a outra aumenta também. O que eu vou fazer agora? Vou unir todas essas grandezas aqui. Então, eu posso fazer assim, ó. Variação do comprimento é diretamente proporcional à temperatura e o comprimento inicial. Então, está aqui, ó. Variação do comprimento é diretamente proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura. Aqui eu coloquei uma constante. Essa constante aqui, que eu chamei de alfa, é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação linear. Ela é uma constante que depende de cada substância. Então, se você tem o ouro vai ter um valor, é um valor fixo. Você pode digitar no Google e colocar assim, coeficiente de dilatação linear do ouro, vai te dar um valor. Então, esse valor aqui ele já está tabelado. É um valor constante, que depende da substância. Cada substância vai ter um alfa diferente. Mas, esse alfa aqui é o que vai governar o quanto uma substância vai dilatar ou não. Então, preste atenção aqui. O comprimento, a variação do comprimento vai ser igual
o produto desse alfa, que é uma grandeza constante, coeficiente de dilatação linear, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Essa equação aqui que é a equação da dilatação linear. Tá? Observe que eu posso escrever essa equação aqui de um outro jeito, ó, em função apenas do comprimento final. Então, o comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial vezes, abre parênteses, 1 mais alfa vezes ΔT, fecha parênteses. Então, vamos lá. ΔT é a temperatura, que normalmente nós vamos usar em graus Celsius. Tá? L é o comprimento, tanto L final quanto L inicial, que no SI vai ser em metro. Tudo bem? E qual é a unidade desse coeficiente? Ó, observe aqui que aqui L é comprimento, então vou cortar comprimento com comprimento. Vou passar esse ΔT para o outro lado, então vai ficar 1 sobre ΔT. Então, a unidade de alfa, colocar assim, ó, a unidade de alfa vai ser o quê? Vai ser 1 sobre a unidade de temperatura. Então, pode ser 1 sobre graus Celsius. Então, essa vai ser a unidade de alfa. Então, alfa vai ser 1 sobre graus Celsius. Quem quiser pode passar esse grau Celsius lá para cima. Mas quando eu passo o grau Celsius lá para cima, como que vai ficar a unidade? Vai ficar graus Celsius menos 1. Tá? Menos 1. Então, a unidade de alfa, tá, vai ser 1 sobre graus Celsius ou graus Celsius menos 1. Se tiver todo mundo no SI, vai ser usado em Kelvin, né? Porque a unidade no SI de temperatura é o Kelvin. Então pode ficar 1 sobre Kelvin ou Kelvin menos 1. Tá? Na apostila de vocês, lá na página 17, tem esse quadro aqui. Esse quadro ele te dá alguns coeficientes de dilatação linear para alguns materiais aqui. Então, observe que eu tenho aqui da porcelana até o chumbo. Eu posso perguntar assim, quem tem a maior facilidade para se dilatar? Quem vai se dilatar mais? Quem se dilata mais, aqui nesse quadrinho, é quem tem o maior coeficiente de dilatação linear. Quem tem o maior coeficiente? O chumbo. Então, o chumbo se dilata mais do que todos esses outros, todas essas substâncias aqui. Tá? Observe, olha só, que o alfa do chumbo, quanto que é o alfa do chumbo? Alfa do chumbo. Alfa do chumbo é 29. 29. Aí, olha aqui, ó. Vezes 10 é menos 6, tá? 29 vezes 10 a menos 6. Observe que esse 10 a menos 6 está em todas as substâncias. O alfa é um valor muito pequeno mesmo, tá? Então, se você está fazendo uns cálculos e achou alfa igual a 5, alfa igual a 10, está errado. O alfa é um valor muito pequeno. Então, é esse valor aqui vezes 10 a menos 6. Qual a unidade? Graus Celsius menos 1. Tá? Então, esse é o valor do alfa para o chumbo. Tudo bem? Então, vou deixar vocês com algumas atividades aí e até a próxima. Tchau, tchau.